Olá, bem-vindos de volta ao programa Breves Reflexões e hoje gostaria de refletir sobre o Evangelho que está em Lucas, capítulo 9, versículos de 7 a 9. Aleluia, aleluia, aleluia. Sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. João 14, 6. Naquele tempo, o tetrarca Herodes ouviu falar de tudo o que estava acontecendo e ficou perplexo. Ele era meio que curioso, porque alguns diziam que João Batista tinha ressuscitado dos mortos. E aí ele ficava perturbado com aquilo, de vez ter uma crença em uma coisa só, se deixava levar pelos comentários. Outros diziam que Elias tinha aparecido. Se ele tivesse conhecimento das Escrituras, não sei se ele buscava, creio que não, mas se ele tivesse conhecimento das Escrituras, estaria esclarecido para ele. Outros ainda, que um dos antigos profetas tinha ressuscitado. Então Herodes disse: eu mandei degolar João. Quem é esse homem sobre quem ouço falar essas coisas? Então, de alguma forma, ele sabia que não era João, porque pediu para degolar. Novamente Herodes, o rei que perdeu a cabeça. Então, ele sabia que não era João porque tinha pedido para degolar a cabeça de João. A não ser que em outro momento, acho que ele achou que era o espírito. Ou, ironicamente, se colocando, os milagres que Jesus fazia, associando isso a coisas miraculosas, que não faz parte de Deus, mas talvez ele, ironicamente, mandei degolar João, Elias não vive mais, que poderes que atuam, coisas miraculosas, ou não sei se ele pensou que fosse inimigo de Deus, e aí, ou se era uma crítica, uma ironia, mas ele pensava que era alguma coisa assim, sabe? Em outras passagens até fala que outras pessoas não acreditavam em Jesus, então associavam o seu poder a coisas diabólicas, mas o que a mente não entende, o que o ser humano não aceita de Deus, associa a outra coisa. E aí, e procurava ver Jesus, finalizando o Evangelho. Então, o que eu quero colocar? A atitude de Herodes era uma simples curiosidade para saber quem que era aquele homem, o medo de perder o reinado dele, porque achou que era um rei físico e queria o reinado ali fisicamente. E só que isso, essa curiosidade, essa observação externa é insuficiente para reconhecer Jesus, porque para reconhecer Jesus você tem que ter uma vivência, você tem que buscar uma intimidade com ele, né? Herodes pode significar nesse texto para a gente a nossa condição humana de ter que ver para crer, de não acreditar nas coisas, que mesmo diante dos sinais, e milagres, não consegue compenetrar na gente porque o coração está fechado. Então a gente precisa de ter esse relacionamento e essa relação com Deus pela busca incessante de intimidade. E viver a fé sobrenatural e não a razão. E Jesus que criou tudo, quando eu falo Jesus eu refiro à Santíssima Trindade, e aí Deus criou isso tudo e nos deu a conhecer ainda. Então ele é dono da razão e dono da fé sobrenatural. E além dele ter criado, nos proporcionou isso, de ter não apenas a razão, mas a fé sobrenatural. As duas andam juntas, mas a razão não vai fazer com que eu creia. Eu posso conhecer, mas a relação vai ser pela vivência, pela fé sobrenatural. E isso aí é um trabalhar de Deus em cooperação conosco, se a gente se ajudar. Ajudar a Deus a nos ajudar. Então é uma
uma cooperação mútua, se eu der espaço. Então, Deus nos dá essa razão e a fé sobrenatural. E esse mover de Deus de trabalhar em nós essa fé. Pode levar tempos. O tempo de Deus não é o mesmo nosso. Até que você confie plenamente nele. E a condição para ver Jesus não se não é como Herodes queria ver. Como que a gente quer ver? Será que a gente quer ver como Herodes? Então, não se dá dessa forma. O conhecimento verdadeiro de Deus não se dá apenas pelos sentidos ou pela razão. Aí já estou baseando na homilia aqui. Pelos sentidos, pela razão, pelo ver e conhecer. Mas é a ação de Deus em nós, é aquilo que eu falei, que além dele ter criado, ele dá a ação sobre nós de que não seja apenas a razão. Ou seja, ele eleva a nossa razão, algo que ele criou e nos concedeu, e ele ainda trabalha em nós, elevando a nossa razão para que a gente chegue à fé sobrenatural. E aí sim iremos reconhecer a Jesus. Então que a gente não seja como Herodes, mas aquele que vê e crê, mesmo sem sinais e prodígios. Mas que a gente não queira ver para crer, mas crer para ver. E como Jesus dizia, um profeta só não é bem-vindo em sua terra natal. O olhar misericordioso que ele teve com Mateus, com João, ali aos pés da cruz, com tantos, e ainda fazendo por amor. Venhamos ter essa fé de pelo menos deixar que Cristo aumente a nossa fé. Que a gente não seja como Herodes, mas seja como aqueles que acreditaram. Como Maria, mãe de Jesus, Nossa Senhora, que acreditou sem ver e pôde viver longos anos com o seu filho, que era o seu Criador, o seu Pai. Deus nos dê essa graça, hoje e sempre, de que Herodes como exemplo negativo, mas que a gente faça ao contrário, de ver pela fé sobrenatural, de ver mesmo sem sinais e prodígios, de reconhecer a Deus e ir atrás do Deus da graça, e não a graça em si. Paz, graça e paz e bem a todos.